Nós vamos ouvir neste momento o texto aonde estaremos baseando a mensagem do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, ele disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações agora. Nos mostre Jesus, Senhor Deus, e que a graça do Senhor seja revelada pela Tua palavra, para que nós possamos sermos consagrados, dedicados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma lenda grego-romana que fala a respeito de Hércules, que era o homem mais forte da terra. Hércules, na realidade, foi concebido por Zeus através de uma traição à sua esposa Hera, e dessa traição então nasce Hércules. Hera detestava Hércules, e Zeus, até para agradar Hera, colocou o nome de Hércules, que significava exatamente a glória de Hera, mas Hera sempre o odiou. Segundo essa lenda, foi colocado duas cobras, serpentes, junto ao berço de Hércules, o qual estrangulou as duas. E quando Hércules cresce, ele se casa e a sua esposa o trai com Centauro, e diante disso Hércules mata a esposa e Hércules é envenenado através de Centauro, e ele veio gravemente a sofrer queimaduras, e diante disso ele desejou a morte e foi queimado. E no momento de ser queimado, há uma interferência de Zeus, que manda um raio, e apaga aquela fogueira, e Hércules Hércules passa a ter a imortalidade concedida por Zeus, junto aos deuses do Olimpo. Ou seja, é só uma fábula, na realidade pagã, na realidade anticristã, porque fala só de traição, de coisas erradas, desde o deus Zeus até o próprio Hércules e N outras coisas. A gente só vê nesta fábula maldade, perversidade. Mas a Bíblia nos fala também de um homem forte, e não foi uma lenda, foi uma realidade. A palavra do Senhor nos trata a respeito de Sansão no livro de Juízes. O livro de Juízes surgiu após a morte de Josué. E Deus permitiu que surgisse no meio da nação de Israel alguns inimigos de Israel. Na verdade, esses inimigos foram deixados. Josué, quando conquistou a terra, não conquistou totalmente. Ficaram alguns inimigos, como os cananeus, os filisteus, os sidônios, os heveus. E esses Deus permitiu para provar se Israel realmente seguia a Deus. E, infelizmente, Israel tinha um momento de fidelidade e depois caía na infidelidade. E quando caía na infidelidade, Deus permitia que essas nações dominassem Israel. E diante dessas nações que dominavam, Deus levantava os juízes. E os juízes eram libertadores da nação de Israel diante desses inimigos. Nós tivemos, por exemplo, Otiniel, que livra do poder de Cusã-Risataim. Nós tivemos Débora, que livrou do poder de Jabim, e assim vai. Vários outros juízes que se levantam. E dentre eles surge Sansão.
E é exatamente sobre Sansão que eu gostaria de conversar. Na realidade, sobre Sansão e Jesus, sobre o transitório e o eterno. O transitório e o eterno. Esse é o nosso tema de hoje. O transitório, ele tinha uma dádiva de Deus que era o nazireado. No versículo 5 do capítulo 13 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. O que era o nazireu? A palavra hebraica para nazireu é a palavra nazir, que significa consagrado, separado. Dentro da Torá é o termo que designa uma pessoa separada para servir a Deus. E na lei de Moisés já falava sobre o nazireu, por exemplo, número 6, 1 até o versículo 6 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Veja, era um voto sagrado, o voto de nazireu. E o que constituía esse voto? No versículo 3 diz que deveria se abster-se de vinho e de bebida forte. Não deveria beber vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do nazireado, ele não deveria comer essas coisas, vinda das vinhas, mas também esse voto, diz no versículo 5, todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. E diz aqui, santo será, deixando crescer livremente a cabeleireira. Então, em primeiro lugar, ele não deveria beber nada vindo da videira. Em segundo lugar, não deveria cortar o cabelo. Mas em terceiro lugar, no versículo 6, diz que todos os dias da sua consagração para o Senhor não deveria se aproximar de cadáveres. Essas eram as três coisas ligadas ao nazireado que a pessoa deveria fazer. E quando Sansão foi dado a uma mulher que era estéril, Deus disse como deveria ser cuidado esta criança destas três formas. E, de fato, o nazireado significava consagrar. A mãe deveria consagrar esse filho ao serviço de Deus. Tanto mulher como homem eram consagrados. E durante essa consagração não deveriam cortar o cabelo. Só que Sansão deveria ser consagrado toda a vida. Não era um período do seu nazireado de consagração a servir a Deus, mas toda a sua vida. Ele foi colocado como um juiz da nação de Israel. Quando Sansão ele cai diante de Dalila, lá em Juízes 16, versículo 17, diz assim o que aconteceu. Descobriu-se-lhe todo o coração e ele lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Ou seja, Sansão confessa a Dalila que ele era um nazireu, ele era um consagrado de Deus. Diante de Dalila, ele cai e conta, ele abre mão da sua consagração diante de Deus. E naquele momento que ele abre mão da sua consagração, a Bíblia nos diz que Dalila corta as suas tranças, que era símbolo do seu nazireado. E quando Dalila corta as suas tranças, a Bíblia diz que ele se enfraqueceu.
e Deus se retirou dele. A maior queda de Sansão foi quando ele trai esses votos, o voto de Nazireu. Esta foi a maior queda de Sansão. Ele abre mão da sua consagração em prol de um amor proibido. Assim como Esaú abriu mão da sua progenitura em prol de um prazer, que era a comida para o seu irmão Jacó, Sansão abre mão também do nazireado em prol do prazer aqui sexual, do prazer afetivo para com a mulher que ele não deveria ter. Sabe, queridos, quando nós abrimos mão do nosso nazireado, e nós somos nazireus desde o nosso nascimento em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você também se torna um santo de Deus, você se torna um nazireu de Deus, você se torna um consagrado de Deus. E quando você abre mão da sua consagração em prol de algum prazer, em prol do pecado, em prol de coisas erradas, Deus também, ele não vai mais estar atuando na sua vida até que você se arrependa do seu pecado. Assim aconteceu com Sansão. Sansão abre mão do nazireado e Deus se retira da vida dele. O Espírito não mais opera na vida de Sansão. Quando nós pensamos entre Sansão, que era exatamente o transitório e o eterno Cristo Jesus, nós vemos também que o Senhor Jesus Cristo, ele era um nazireu. Ele, na realidade, era nazireu desde a eternidade. Ele sempre foi consagrado, sempre foi santo para servir ao Deus Pai Todo-Poderoso. E isso é algo maravilhoso da parte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele era um consagrado ao Pai, era um dedicado ao Pai. E quando ele vem à terra, ele vem exatamente nesse sentido de consagração, de dedicação e de servir o Pai aqui nessa terra. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio como nazireu, consagrado de Deus, santo de Deus, para produzir aqui nessa terra a vida em Cristo, a vida do Pai em nós. É visto por nós que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a essa terra como um perfeito nazireu, ele foi tentado, e foi tentado exatamente diante de prazeres. Satanás, quando esteve com Jesus no deserto, lá em Mateus 4:8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja, Satanás usa da mesma técnica do prazer que usou para com Sansão, que usou para com Esaú, o prazer para que pudesse cair. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, no versículo 10, diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja, o Senhor Jesus Cristo não se permitiu ser vencido pelos prazeres desse mundo. Jesus vence Satanás exatamente olhando para o Pai, exatamente dizendo que deveria adorar somente ao Pai. O nosso nazireado é para a adoração do Pai. O nosso servir, o nosso santificar é para a glória do Pai. E foi isso que Jesus fez diante das tentações. Ele não perdeu o foco do seu nazireado, ele não perdeu o foco da sua consagração e dedicação a Deus. Assim nós devemos também fazer. Nunca nos permitir que os prazeres desse mundo
nos roube. 1 Pedro 2,9 diz: nós, porém, sois raça eleita. Você é raça eleita de Deus. Deus te elegeu. Sacerdócio real, você é sacerdote de Deus. Você é nação santa. E diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nazireus, nós somos separados, nós somos santos de Deus. E ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas, queridos, para a maravilhosa luz do Senhor. Ele nos separou para sermos nazireus, consagrados do Senhor. Não deixe que o pecado te vença. Mas em segundo lugar, o transitório Sansão, além de ser nazireu, o transitório Sansão era o libertador de Israel. No capítulo 13 de Juízes, versículo 5, diz: ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus revelou à mãe de Sansão que ele, Sansão, seria o libertador, começaria a libertar o povo da escravidão dos filisteus. Nós sabemos que os filisteus, segundo a palavra de Deus, durante 40 anos dominou sobre a nação de Israel. Não foi um dia, não foi dois, foi 40 anos. E esses 40 anos de domínio foi exatamente porque a nação de Israel o permitiu. O permitiu como? Nos diz a palavra do Senhor que Israel se afastou do Senhor. Israel começou a viver a cultura dos filisteus. Israel começou a viver as coisas do mundo daquele tempo. Israel se dobrou aos deuses pagãos daquele momento. Lá em Juízes 10:6 diz: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. E aí a palavra do Senhor diz: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Ou seja, esses 40 anos de servidão aos filisteus foi porque Israel se distanciou do Senhor. Quando nós nos distanciamos de Deus, irmãos, pode estar certo que o inimigo poderá assumir alguma coisa na nossa vida. E, meus irmãos, os costumes, os prazeres deste mundo são uma ameaça muito grande para a nossa santificação. Os costumes dos filisteus levou a Sansão a se desviar do Senhor. Levou a Sansão a dividir a sua força com o pecado. A história nos revela que quando Sansão começou a olhar para as filisteias com olhares diferentes e com o desejo de casar-se com uma filisteia, os seus pais avisaram Sansão, dizendo: Sansão, há tantas mulheres entre nós, por que, Sansão, escolher uma mulher dos nossos inimigos? Sabe, queridos, todas as vezes que você procura pessoas que não são de Deus, que não têm o temor de Deus, você traz sobre si grandes problemas. A gente tem visto na história de muitas mulheres, de muitos homens na igreja, que buscaram pessoas fora da igreja, que casaram com pessoas que não tinham o temor de Deus e que sofrem por causa disto. A nossa desobediência, devido aos prazeres, aos nossos gostos deste mundo, nos traz grandes prejuízos. Uma certa vez eu conheci uma mulher que eu estava num momento falando na escola dominical, ela já tinha 60 anos,
Eu estava em Recife pregando na escola dominical e ela se levanta, a gente estava falando sobre esse tema, e ela se levanta e diz assim: olha, eu escolhi uma pessoa fora da igreja, eu me deixei levar pela paixão e me casei com esta pessoa e tenho sofrido muito, 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 muito por causa desse casamento misto. E eis que foi muito difícil. E se vocês me perguntassem se eu casaria novamente com essa pessoa, eu diria para vocês: nunca mais faria isto, porque o sofrimento que eu tenho é tremendo. Então, queridos, Sansão desobedeceu a Deus. Sansão buscou uma pessoa que não era das servas do Senhor. E Sansão só teve tristezas com essa mulher. Essa mulher o traiu, esta mulher foi entregue a outro, e Sansão acabou ficando sem ela, irritado. Sansão queimou também a produção dos filisteus por causa disso. Sansão entrou em causa, em tristeza. Sansão também não só fez isso, mas Sansão também, ele se liga com uma prostituta e depois se liga com Dalila. Sansão é vencido pelos costumes errados e costumes pagãos. Nós estamos cheios desses costumes, né? Outro dia, pela televisão, pela Globo, se falava nesse período de pandemia da importância da masturbação. Pessoas, às vezes, que se dizem aí ligadas às crianças, estão falando sobre exatamente a masturbação de crianças. Estamos no meio do mundo pervertido, e se nós não tivermos cuidado, os prazeres nos levarão ao pecado. Quando nós olhamos para o eterno e deixamos de olhar para o transitório, que é a Sansão, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o libertador que não se permitiu se contaminar. Sansão, que era transitório, o libertador se permite contaminar. E quando Sansão se permite contaminar, ele não consegue libertar o seu povo. Assim também, quando nós nos permitimos nos contaminar, a gente não consegue ter a paz que nós tanto almejamos. Jesus Cristo, como libertador, diante do maligno, diante das trevas, diante daquilo que sucedia na nação de Israel, ele veio, vamos dizer, para o canteiro de Deus que estava todo perturbado, que estava sem brilho, para dar brilho, para libertar o seu povo. A palavra do Senhor diz que o povo jazia na sombra da morte, e Jesus surge como libertador daquele povo, como aquele que desejava libertar o seu povo. Infelizmente, alguns entendiam que Jesus seria o libertador do Império Romano, libertar o povo que estava cativo aos romanos. Mas Jesus não veio operar uma libertação relacionada às coisas deste mundo, mas uma libertação relacionada ao príncipe do pecado, do príncipe que faz com que o mundo fique cativo de N outras pessoas e é dominado por coisas erradas. Jesus veio para trazer a libertação sobre o grande demônio, sobre Satanás, a antiga serpente. Este foi o ministério do Senhor Jesus como aquele que é eterno, para trazer uma libertação eterna para nós. Enquanto Sansão iria trazer uma libertação transitória, até que o povo não mais caísse, ali estava a libertação. Mas se o povo caísse, a libertação voltava a um cativeiro. Mas o Senhor Jesus, como libertador, ele não foi como Sansão, trazendo uma liberdade de uma nação que oprimia, mas trazer uma liberdade sobre Satanás que oprime a nossa alma. Ele é o libertador da nossa alma. Mas, por último, em terceiro lugar, Sansão transitoriamente foi um nazireu.
Sansão transitoriamente foi um libertador. Jesus, o eterno, foi o nazireu eterno de Deus. Jesus, o eterno, foi o libertador eterno de Deus. Mas em terceiro lugar, Sansão deveria ser o resgatador do seu povo. Lá em Juízes 16, 28 a 30 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que matara na sua vida. Naquele momento, irmãos, que Sansão, devido ao seu erro com Dalila, devido ter confessado a Dalila a origem da sua força, que era o nazireado, que era a consagração, que era um símbolo, os seus cabelos que foram cortados, Sansão foi levado para moer, para mover o moinho e dar lucro para os filisteus. Ele estava ali em desgraça, e essa desgraça foi por causa do seu erro. Mas agora, diante da casa de Dagon, diante dos príncipes, dos 5 príncipes dos filisteus, diante de uma grande multidão, ele estava sendo espetáculo para todos, para fazer os outros rirem. E é isso que o pecado produz através das nossas vidas. As pessoas rirem de nós quando nós falhamos, quando nós caímos. Mas nós vemos aqui, irmãos, que naquele momento de desgraça para Sansão, Sansão clama a graça de Deus sobre ele, que Deus o perdoasse, que Deus devolvesse a ele a força para que ele cumprisse então o seu ministério de libertador. Mas para cumprir o ministério de libertador, ele deveria ser o resgatador. E o preço do resgate agora era muito alto. O preço do resgate agora era a sua própria vida. E foi por isso que ele pediu aquele momento a Deus, que Deus devolvesse a sua força para que ele morresse, mas que ele também levasse os filisteus à morte. E a palavra do Senhor diz que Deus deu força a ele, e ele moveu as 2 colunas e a casa caiu sobre ele. Ele morreu como resgatador. E também sobre os filisteus. Todos que estavam na casa morreram. E foi mais os que morreram na morte de Sansão do que aqueles que Sansão havia matado em sua vida. O resgate final empreendeu a Sansão a sua morte, mas trouxe a libertação para o povo de Israel. Meus irmãos, Sansão pagou o preço. E eu quero lembrar de Cristo Jesus. Jesus também foi o resgatador, mas não um resgatador transitório como foi Sansão, mas um resgatador eterno. O Senhor Jesus Cristo teve que oferecer pelas nossas vidas o preço do resgate. Era a sua própria vida. Sansão ofereceu a sua vida para resgatar o seu povo. Mas Sansão só resgatou por um período. Depois esse povo erra e depois esse povo volta a ser cativo. O Senhor Jesus Cristo oferece a sua vida para nos resgatar do pecado, para nos trazer a libertação como um sacrifício eterno de Deus. E nesse sacrifício eterno de Deus, ele traz sobre nós o nosso resgate. Lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Através de Jesus veio a graça sobre nós para nos justificar do que do pecado. No versículo 19 de Romanos 5, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, de Jesus, muitos se tornaram justos. Nós nos tornamos justos, sem merecimentos, por causa do resgate, por causa da morte de Cristo Jesus. Romanos 6, 22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, em nazireus, em consagrados do Senhor, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos o fruto que veio da cruz do Calvário, para que nós então tenhamos a santificação, sejamos nazireus consagrados de Deus, mas também veio disto, irmãos, a vida eterna a nós. O nosso resgatador trouxe muito mais. Nos trouxe a possibilidade da santificação, de sermos nazireus, mas trouxe a possibilidade de entrarmos no reino dos céus, termos a vida eterna. Ou seja, o domínio do pecado de Satanás não terá mais domínio sobre nós em Cristo Jesus. Aí ele continua no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. O salário do nosso pecado é a nossa morte, mas através do resgate de Cristo Jesus, de graça, gratuito, Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem. Nós somos crucificados com Cristo Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, nós nos tornamos livres, nós nos tornamos libertos, nós nos tornamos resgatados através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, queridos, cremos que também com Ele viveremos, diz Romanos capítulo 6, versículo 8. Viva com Cristo Jesus, creia em Cristo Jesus, creia nele como seu resgatador. Ele morreu no seu lugar para que você tenha a vida eterna. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós temos a remissão. Cristo nos remiu através da sua morte, através, queridos, do resgate que deu pela nossa alma a sua vida. Essa é a grande diferença entre Sansão. Sansão foi um resgatador que morreu, resgatou o seu povo transitoriamente. Jesus morreu, mas ressuscitou e garantiu o nosso resgate. Ele vivo está e Ele é aquele que nos salvou e que nos deu a verdadeira libertação sobre Satanás e sobre o pecado. Creia nisso. Creia que Jesus é o seu resgatador. Eu gostaria de concluir pensando exatamente nos dois. Sansão foi quem? O nazireu, transitório. E ele jogou na lata do lixo o seu nazireado pelo prazer. Jesus, um nazireu de Deus, um consagrado de Deus, viveu como nazireu até o fim e continua nos céus como consagrado nazireu de Deus. Sansão foi um libertador. Teve 20 anos para libertar o seu povo. Entretanto, o pecado trouxe dificuldades nessa libertação. O Senhor Jesus Cristo teve 3 anos, e nesses 3 anos de ministério,
ele nos libertou do pecado. Sansão foi um resgatador transitório. Ele resgatou, conseguiu, mas ele teve que perder a sua vida. Ele morreu para isto. Jesus foi um resgatador. Ele também morreu para nos resgatar. Mas diferente de Sansão transitório, Jesus eterno trouxe-nos um resgate para sempre. Desde o momento que você crê em Cristo Jesus, você é um resgatado e você jamais vai perder a sua salvação. Creia em Cristo Jesus. Ele é o nosso resgatador. E ele ressuscitou, Sansão não ressuscitou, e ele ressuscitou para garantir isso, que nós somos resgatados pelo sangue dele na cruz do Calvário. Queridos, creia em Cristo. Creia, porque ele quer que você seja um nazireu. Ele quer que você seja um consagrado de Deus. Seja esse consagrado, né? Deixe os prazeres, deixe esses costumes errados desse tempo. Se volte mais a Deus e você vai proteger a sua alma para a glória de Deus. E com certeza você tem uma coisa maravilhosa, uma eterna salvação em Cristo Jesus. Creia nele.